Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Felipe Luiz deve rodar elenco e Andriy pode estrear no Fla-Flu. Agora vai! Flamengo sobe proposta e negócio pode ser fechado nos próximos dias. FIFA cita Pedro em publicação sobre Copa do Mundo e pressiona Carlo Ancelotti. Flamengo prioriza a renovação de Pedro e prepara a valorização salarial. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O elenco do Flamengo ganhou folga nesta sexta-feira e se reapresenta nesse sábado no Ninho do Urubu para fazer a sua preparação para o jogão Fla-Flu de domingo, às 18 horas, horário de Brasília, no Maracanã. E a tendência é que o técnico Felipe Luiz continue rodando o time de olho no Campeonato Brasileiro, e na decisão da Supercopa na próxima semana, dia 1º de fevereiro. Léo Ortiz, Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, que entraram no segundo tempo na vitória contra o Vasco, podem ter chance de começar o jogo para ganharem mais ritmo de jogo. A outra novidade pode ser a estreia do goleiro Andriy, contratado junto ao Gil Vicente de Portugal. O goleirão foi regularizado e será relacionado pela primeira vez. Dos titulares, Arrascaeta e Jorginho devem continuar fora, porque o meia segue um planejamento traçado para ele. Isso assim como foi feito na temporada passada, enquanto o volante, Jorginho, se recupera de extração de um dente ciso. Ayrton Lucas vive uma situação parecida com a do camisa 10, enquanto Danilo, De La Cruz e Saúl também seguem em recuperação no departamento médico do clube. A provável escalação do Flamengo para amanhã pode ser Andriy, Varela ou Royal, Léo Ortiz, Vitão, Daniel Salles, Pulgar, Everton Araújo e Carrascal, Luiz Araújo ou Plata, Samuel Lino ou Cebolinha e Pedro ou Bruno Henrique. Com um jogo a mais, o Flamengo é o penúltimo colocado no Grupo B do Campeonato Carioca e saiu do G4 depois das vitórias do Boa Vista e do Madureira e tenta se classificar para as quartas de final para não precisar jogar o quadrangular do rebaixamento, o que aumentaria em 2 jogos o apertado calendário da equipe. O Flamengo demonstrou interesse na contratação do meio-campista Christian Araújo, de apenas 16 anos, pertencente ao Mirassol e um dos destaques da equipe paulista na disputa da Copinha desse ano. O Christian completou 16 anos no início de janeiro, mas a pouca idade não o impediu de disputar a Copinha atuando pelo time sub-20 do Mirassol. Na competição, o jovem deu uma assistência e chamou muita atenção pelo nível de maturidade apresentado em campo. O desempenho rendeu destaque internacional. O jornal espanhol Diário AS publicou uma análise detalhada sobre o jogador, ressaltando características pouco comuns para a idade, como controle de bola apurado, qualidade no passe e leitura de jogo acima da média. Em reunião recente no Conselho Deliberativo, o presidente BAP revelou que o número de jogadores da base foi reduzido de 404 para 260, com foco em investimentos mais pontuais. O BAP chegou a projetar um 2026 de transição, sem grandes protagonismos, mas apontou 2027 como um ano promissor, impulsionado pela maturação de jovens entre 15 e 16 anos, exatamente a faixa etária em que o Christian se encaixa perfeitamente. Faltam alguns meses para a Copa do Mundo, e alguns nomes já estão certos na cabeça do técnico Carlo Ancelotti, e outros correm contra o tempo para receber uma chance. Sobre o tema, a FIFA destacou 11 jogadores com potencial para representar o Brasil, que ainda não foram chamados pelo técnico italiano. O Pedro do Flamengo é um deles. Os nomes citados foram Neymar do Santos, Endrick do Lyon, Igor Thiago do Brentford, Bremer da Juventus, Matheus Pereira do Cruzeiro, Pedro do Flamengo, Ryan do Vasco, Thiago Silva do Porto, Arthur do Grêmio, Alan Palmeiras e Breno Bidon do Corinthians. Sobre o Pedro, o portal disse, aspas, mais um jogador que esteve na Copa do Mundo de 2022. Pedro é um atacante tipo raro que combina altura, refino técnico e uma forte capacidade de finalização.
Ele passou mais da metade do ano passado lutando contra graves lesões, como uma ruptura ligamentar no joelho e um antebraço quebrado, mas conseguiu ser importante para o Flamengo mesmo assim. Numa temporada muito vitoriosa para o rubro-negro, o Pedro foi o vice-artilheiro do clube, com 15 gols, e pode levar um pouco desse faro a uma seleção brasileira que precisa muito de um camisa 9, concluiu lá a publicação da FIFA. Na última convocação de 2025, o Ancelotti chamou Vitor Roque, João Pedro e Matheus Cunha, que podem fazer a função de 9. Porém, nesse início de 2026, 2 nomes estão voando e justamente recebem destaque da FIFA. Endrick, que começou bem no Lyon, após ser emprestado pelo Real Madrid, e a surpresa Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, pelo modesto Brentford da Inglaterra. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado! O Flamengo definiu Pedro como prioridade estratégica para o segundo semestre e já iniciou conversas com o staff do jogador para avançar na renovação após o fechamento da janela de março, segundo o portal Bola VIP Brasil. A ideia é promover uma valorização salarial e reforçar o vínculo do jogador, que vai até dezembro de 2027. Atualmente, o Pedro recebe cerca de R$1.100.000 por mês, valor considerado defasado em relação a outros protagonistas do elenco. O bom momento em campo acelerou a discussão por um reajuste compatível com a sua importância. O desempenho recolocou o camisa 9 no radar internacional. O Nottingham Forest, que já havia feito uma proposta em 2024, voltou a monitorar a sua situação, assim como clubes do Oriente Médio. A renovação é vista pelo Flamengo como uma resposta direta ao assédio externo, fortalecendo a posição do clube em futuras negociações. O staff do jogador trata o interesse estrangeiro como um reflexo da sua retomada física e técnica, mas reforça que o seu desejo atual é manter o protagonismo aqui no Flamengo, desde que haja, lógico, um reconhecimento financeiro. Em setembro de 2025, o clube recusou uma proposta de cerca de R$110 milhões do Al Rayyan do Catar, deixando claro que não havia intenção de negociar o atacante. Hoje, o Pedro é considerado uma peça central no projeto esportivo e a renovação tem como objetivo enviar um recado claro para o mercado. O Flamengo não pretende abrir mão do seu goleador. E nessa sexta-feira, ele completou 6 anos no Flamengo. Não à toa, o clube usou as suas redes sociais para homenagear o centroavante que virou o ídolo do mais querido e publicou, aspas, meia dúzia, o 9 bolado completa nessa sexta-feira 6 anos honrando o manto. Desde então, o artilheiro Reverência marcou 152 gols e deu 37 assistências em 305 jogos. São 14 títulos conquistados, mas o homem quer mais. Vamos com tudo, P9, disse lá a publicação. O Flamengo anunciou Pedro no dia 20 de janeiro de 2020, por empréstimo com opção de compra junto à Fiorentina da Itália. Contudo, a apresentação oficial do jogador foi realizada no dia 23, com ele já treinando no Ninho do Urubu desde o dia 17. Parabéns, Pedro! E a novela Paquetá continua, né? Eu fiz uma pesquisa ontem aqui no canal perguntando se o Flamengo deve parar ou deve continuar até contratar o Paquetá. E está dando aí 36% a favor de que o Flamengo deve parar e 64% dizendo que o Flamengo deve continuar até o final. A pesquisa está no ar, vai lá e dá a sua opinião. Como todos nós já estamos careca de saber, o West Ham da Inglaterra recusou a primeira proposta do Flamengo pelo Lucas Paquetá, que além de não atingir o valor esperado, a transferência dele, ainda nessa janela, não agrada ao time inglês que está por ser rebaixado. A próxima semana será decisiva para o acerto e aí vem a pergunta que não quer calar. O que está faltando aí para o Flamengo convencer os ingleses de uma vez por todas nessa negociação?
A janela de transferências na Inglaterra vai até o dia 2 de fevereiro, numa segunda-feira, e até o momento o West Ham não se movimentou para procurar um substituto para o Paquetá. E isso diz muito sobre o que o clube pensa sobre essa negociação. Os ingleses batem o pé pela permanência do Paquetá até maio, quando termina a Premier League, mesmo não sendo o desejo do jogador. O Flamengo pretende ajustar o modelo do negócio que propôs ao West Ham de 40 milhões de euros, 249 milhões de reais, sendo uma parte fixa e outra em bônus, mas não pretende chegar aos 45 milhões, 280,3 milhões de reais, que o clube inglês está querendo. A diretoria rubro-negra também não vê com bons olhos contar com o reforço só no meio dessa temporada. Vale lembrar que os ingleses pagaram pelo Paquetá 63 milhões de euros ao Lyon da França em agosto de 2022 e hoje o seu passe está avaliado pelo site Transfermarkt em 35 milhões de euros. O que o West Ham espera mesmo nesse momento da negociação é que o Flamengo aumente aí a sua proposta ou pelo menos ofereça os 40 milhões de euros de forma fixa e não inclua os bônus. O Paquetá, de 28 anos, já chegou ao seu limite na tentativa de convencer o West Ham a negociá-lo agora. O técnico Nuno Espírito Santo acompanha a discussão, mas não tem contado com o jogador nos últimos jogos, porque ele não joga desde o dia 6 de janeiro, alegando dores nas costas, e não será relacionado para a partida desse sábado contra o Sunderland. Segundo o portal Gazeta do Urubu, noticiou ontem, o Flamengo subiu mais uma vez a sua proposta, agora ofereceu 38 milhões de euros fixos parcelados, 220 milhões de reais na cotação atual, mais 4 milhões de euros por metas, totalizando 42 milhões de euros. O principal entrave agora está na forma de pagamento, porque os ingleses desejam receber uma parcela maior à vista, condição que vem sendo analisada com carinho pelo Flamengo. O rubro-negro tenta viabilizar o negócio ainda nessa janela, com o objetivo de contar com o jogador o quanto antes. Enquanto isso, o Paquetá já está construindo uma mansão num condomínio de luxo na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Produção, coloca aí as fotos da mansão. Segundo o jornal Extra, o primeiro plano para a nova residência do Paquetá é presentear os seus pais, mas ele não descarta morar no imóvel em caso de um retorno definitivo ao Brasil, o que deve mesmo acontecer em breve. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro e de dar uma hypada nesse vídeo, porque isso é muito importante para o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!